Beleza? Você já deve me conhecer, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o ator que funciona e o que não funciona em cada região do país, porque por um lado o futebol só quer continuar e por outro as autoridades desse país aos poucos, pela maneira como se combateu a pandemia, todas elas foram perdendo credibilidade. Ao mesmo tempo, o futebol vai fabricando em série os seus maus exemplos. Ele vai minando os seus próprios argumentos. Porque num dia é jogador em cassino, no outro é time se deslocando para jogar a Copa do Brasil, chegando em cidades com aglomeração de torcedor. Na reta final de competição houve aglomeração em um monte de estádios. E o futebol seguiu vendendo uma ideia de segurança que ele não pode assegurar o que vai de dentro dessa chamada e falsa bolha para fora. Ele não pode assegurar esses deslocamentos intermunicipais, interestaduais, cruzando regiões inteiras do país, cruzando milhares de quilômetros. A gente também não sabe o custo que isso tem, por exemplo, em aviões, onde tem outros passageiros circulando. Enfim, o futebol começou a vender uma segurança que ele não é capaz de entregar. E esses jogos itinerantes agora, eles me parecem o definitivo flerte com a insensatez. A gente está perdendo qualquer limite. E agora, o que o Rafa colocou da questão econômica do jogo, ela é muito emblemática nessa viagem do Marília. Quer dizer, um clube viaja 2.000 quilômetros para fazer uma partida de futebol simplesmente para cumprir um contrato comercial. Esportivamente, isso é fora de qualquer cogitação, né? Exatamente, exatamente. Bom, mas vamos dar também uma aliviada assim e vamos falar de coisas um pouco mais leves, se é que é possível. O Abel participou hoje, o técnico do Palmeiras, muito do legal Seleção. a participação. E muito legal, né? Ele falou muitas coisas bacanas. Crepaldi, inclusive, se você também quiser falar, fica à vontade sobre a participação dele. A gente separou um trecho que depois a gente vai mostrar também dessa entrevista dele. Foi muito legal. O Abel está em Portugal, está curtindo férias, e ele é um cara muito difícil de dar entrevistas exclusivas. Ele não gosta de dar entrevista exclusiva, mas aí agora ele abriu a agenda dele e atendeu o Seleção Sport TV numa entrevista muito legal ao vivo. Até depois ele falou com a gente para o site, tem um pedaço bem legal para a gente rodar também. Mas foi muito legal nessa entrevista para o Seleção, que uma passagem que ele cita muito interessante é de como ele se preparou para o jogo contra o River Plate. O Palmeiras venceu por 3-0 na Argentina, na semifinal da Libertadores. Ele diz que ele se preparou, uma parte da preparação dele foi lendo o livro do Gallardo. Ele comprou o livro do Marcelo Gallardo, técnico do River, para tentar encontrar maneiras de superar o time do River Plate. Isso mostra um pouco do nível de preparação dele, os argumentos que ele tem, o tipo de trabalho que ele faz e de preparação principalmente para as partidas. E falou sobre várias outras coisas bem interessantes, e até a gente vai rodar um trecho sobre as diferenças de trabalho entre a Europa e o Brasil, que ele vê do futebol brasileiro para o futebol europeu. Falou muito sobre tática também. Foi uma participação muito legal e muito valiosa, muito rica, porque a gente raramente, até hoje, nunca tivemos a oportunidade de ver o Abel discutindo o futebol assim. A gente sempre falou com ele em entrevistas coletivas, mas hoje foi a primeira vez que a gente pôde discutir sobre futebol com ele. Foi uma oportunidade muito legal. Vamos ouvir então o que ele falou no Seleção? Eu acho que o futebol brasileiro é muito emocional. E é por isso que vocês mandam tantos treinadores embora. É por isso que vocês mandam tantos treinadores embora. É porque mandam com a emoção, não é com a razão. Outra é dizer-vos que vocês, por natureza, são talentosos. Ou seja, técnica vocês têm de sobra. De sobra, de sobra. E tu vês jogos da primeira divisão, eles são todos muito bons, e é por isso que o primeiro vai à casa do último e perde, e o último vai à casa do primeiro e ganha. Na segunda liga tu vês jogadores muito bons tecnicamente, muito, muito bons, e não é por acaso que os melhores clubes da Europa vêm recrutar ao Brasil, porque realmente eles reconhecem algo que só vocês têm, que é o samba nos pés, é algo que vos está no sangue, mas há uma coisa que tem que ver com a disciplina e o rigor tático. E eu concordo com aquilo que tu disseste, e já desafiei, já comecei a desafiar os meus jogadores. Eu quero é ver, e já disse isso a brincar, Danilo, quando tu falhares esses 2 passos a seguir, vais passar para trás ou para a frente? Se os adeptos começaram a assobiar.
Professor, eu vou continuar a fazer igual. Mas é isso mesmo que tens que fazer, porque quem manda o jogo somos nós, de dentro para fora, e não são os adeptos de fora para dentro, por muita vontade que eles tenham, que a gente jogue sempre para a frente. Não. Muitas vezes o passo atrasado, o passo que nós fazemos, como é que vocês dizem, atrasado ou o guarda-redes, ou mais para trás, é para chamar o adversário, para nós conseguirmos libertar espaço nas costas, ou entre linhas, ou à largura. Porque não, os jogadores têm essa intenção. E se me perguntas onde eu acho que há muita margem para fluir, é mais nos conceitos de organização tática, porque vocês no talento individual, o Brasil tem de sobra. Eixo dele falando sobre futebol, fazendo essa comparação entre Brasil e Europa. Eu sei que o Rafa tá louco para falar, o Mansur também, mas eu vou dar uma dica para quem também gosta de ficar ligado, gosta de futebol e tá sempre ligado no GE. Globo. Vai ter uma entrevista exclusiva que o Fabrício Crepaldi, que está aqui conosco, foi ele que produziu com o Abel, só que falando assuntos fora do futebol. Eu acho muito interessante isso, porque é o lado humano, o lado pessoal, o lado comportamental dele também como ser humano. Então, são assuntos como, por exemplo, quais, assim, Crespaldi? Só pra gente ter... Crespaldi não, Crepaldi. Crespaldi sou eu aqui, Crespa. Fala, Crepaldi. A gente falou sobre vários assuntos, só para dar o crédito também, né? O Felipe Zito e o José Edgar de Matos participaram junto, o Caio Maciel também, repórter da TV Globo também. A gente falou muito sobre várias coisas, todas elas fora do futebol. Então, música, culinária, as paixões dele fora do futebol, ele é fanático por automobilismo, como é o Abel Ferreira como pai, como marido, e ele deu várias respostas muito interessantes. Ele se arriscou a cantar, a gente vai ver um pouquinho. Ele falou uma coisa também que acho que o Rafa conhece bastante, que é um jogo de computador, que é de um simulador de ser técnico, que ele foi muito importante para a carreira do Abel e ele usa esse jogo até hoje. Falou sobre as coisas que ele mais gosta da comida brasileira. Tudo, né? Então, muita coisa. Ele falou sobre muita coisa, mas eu acho que a gente pode rodar, mostrar um pedacinho dele falando principalmente sobre a música brasileira e a relação dele sobre a música brasileira, que eu acho que é até um pouco surpreendente, as bandas e cantores que ele apreciava, principalmente na época de jogador. Tô curiosa também, vamos dar uma olhada. Posso-vos dizer que houve um período da minha vida, meu primeiro ano de sénior, eu adorava ouvir música brasileira, Banda Eva, Banda Beijo, as Mamonas Assassinas, na altura que eles tiveram um acidente de avião, se vocês se lembram, Caetano Veloso, que ainda hoje é um bossa nova, é fabuloso. Gosto também de beber um bom vinho maduro português, que é de facto muito bom e acompanhado é muito melhor. É coisas que não há nada na vida, no mundo, quem é pai sabe. Paguem um abraço verdadeiro, porque é muito simples ser feliz se nós pensarmos bem no significado da vida e com a vida aí à porta, a gente parar um bocadinho para pensar, a gente é feliz e às vezes não sabe. Banda Eva, Banda Beijo. Não, mas ele foi eclético. Gostei. Foi falar de Mamonas Assassinas, falou de Caetano Veloso. Eu gostei, já fiquei olhando. Minha pequena Eva. Fiquei com a música na cabeça já. Pô, adorei. Bom, então amanhã no GE. Globo, quem quiser também ficar ligado, enfim, dá para ver em qualquer momento, né, Crepaldi? Amanhã cedo já entra a entrevista e vai estar em vídeo. Teremos um podcast também com a entrevista completa e o texto para quem quiser acompanhar em todas as plataformas. Dá para acompanhar. Amanhã cedinho vai estar tudo lá no GE. Boa. Rafa, você está me olhando com uma cara assim, eu quero falar sobre o Brasil e Europa. Não é sobre Brasil e Europa, não. É sobre a necessidade de se discutir futebol na esfera do futebol. Porque a gente fica incensando falta de conteúdo em vários momentos. Da minha trajetória como profissional, imagino que o Mansur também. Cara, isso é um pé no saco para mim, entendeu? E é muito legal, assim como o Abel Ferreira tem trocentas coisas para falar sobre diversos assuntos, quando a gente está inserido numa coletiva pós-jogo, numa entrevista na beira do campo, o ideal é falar de futebol, né? E se fala pouco de futebol no Brasil. E é por isso que eu achei tão legal, assim, o que foi. Não é nem pelo conteúdo, que é muito bom,
Ele é um cara fantástico, extremamente preparado. O que ele citou dos livros, o que o Crepaldi fala do jogo, né, do simulador. Não vamos dar o jabá aqui, mas enfim, já joguei muito na vida. A paternidade me tirou um pouco essa... Porque você perde tudo. Quando começa a jogar, não para mais. Moleque manda lá na casa dele. Eu acho que eu vou sofrer com isso, viu? Eu tenho jogado bastante, mas eu vou ser pai em breve, então acho que eu vou perder minha oportunidade de jogar esse simulador tão famoso. Parabéns, hein? Parabéns, vai perder mesmo. Aproveita então, agora. As prioridades mudam, não tem jeito. Cara. Mas é isso. Mas, Rafa... Eu elogio por isso, porque é um cara que tem muito conteúdo, passa de maneira prática, simples, é compreensível, e é o que a gente tem que ouvir quando tá falando, quando faz uma pergunta sobre um jogo bom, um jogo ruim, alguma escolha do Palmeiras, a resposta, se vier sobre assuntos do campo, de coisas de campo e bola, ela contempla o objetivo, né, do que está sendo discutido ali. E nem sempre é o que acontece por aqui, mas com o Abel geralmente é a realidade. Por isso vale o elogio. Fala, Mansur. Não, só completando isso que o Rafa falou, eu acho essa entrevista de hoje, eu definiria ela como um ato até de generosidade, pela forma aberta como ele discutiu ideias, conceitos de futebol. É evidente que uma ou outra questão, todo treinador vai resguardar para si, isso faz parte, é natural, isso é do jogo, ele está em atividade, ele está comandando um elenco ainda. Mas fundamental também é o quantas vezes ele citou a palavra processo, né? Porque, inclusive, isso que ele citou no exemplo que a gente destacou agora na entrevista dele, sobre o Danilo. Você vai dar o terceiro passo para frente, após você errar 2 e a torcida vaiar? Vocês vão retornar a bola do goleiro, mesmo para tentar atrair o adversário e abrir espaço às costas, mesmo se o estádio começar a reclamar? Isso tudo advém, essa confiança que ele está se referindo, ela tem, evidentemente, a ver com a personalidade do jogador, mas também com uma construção de convencimento, de confiança no modelo, que só vem com processo, que ele falou pelo menos 4 vezes na entrevista, essa palavra, processo, e convencimento do grupo, construção de um modelo de jogo. Ele pôde falar mais abertamente agora porque ele teve o quê? Ele teve tempo. Ele passou, desde que chegou ao Brasil, correndo contra o tempo, com jogo atrás de jogo, decisão em cima de decisão. Agora ele respirou e nos brindou com isso. Treinadores aqui quase sempre estão explicando se vão ser demitidos, se vão ficar, se vão sair, resultado, derrota, empate, enfim. E a gente fica nessa rodando, dando volta em torno de si mesmo. Ô Mansur, você é pai? Sim, pai do Dudu. Gente, só eu então que estou atrasada aqui. O Marco Carvalho perguntou, Karine, você é mãe? Não sou mãe ainda. Então todo mundo já encomendou aqui seu pupila ou sua pupila. Bom, quem sabe uma hora chega a minha vez, não sei. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí tudo. Agora, Crepaldi, atualiza pra gente como tá a situação do Danilo Barbosa, da vinda dele, do acerto dele com o Palmeiras. O Palmeiras tem as suas negociações em andamento. O Danilo Barbosa é o jogador que está mais próximo de acertar, é o meio-campista do Nice, da França. Tem praticamente tudo acertado já, os dois times estão naquela fase de detalhes finais, troca de documentos, minuta de contrato para cá e para lá. E a tendência, se nada mudar, se nada acontecer de errado, é que nos próximos dias ele seja anunciado como o primeiro reforço do Palmeiras para essa temporada. O Palmeiras ainda busca a contratação de outros jogadores, negocia com o Borré do River Plate para o ataque, tem uma prioridade principalmente no setor ofensivo, mas quem está bem perto de ser anunciado mesmo é o Danilo Barbosa, por empréstimo com uma opção de compra ao final da temporada. Crepaldi, muito obrigada pelas informações, pela tua participação, parabéns, futuro papai. Já tem nome? Já? É ele ou ela? Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.